Lion Academy, nosso estudo bíblico online. Hoje nós vamos começar um livro muito gostoso, um livro de muito ensinamento, que é o livro de Provérbios. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, pela sua boa mão. Obrigada, meu Deus, porque nós podemos estar aqui para estudar a tua palavra. Vem sobre nós mesmo, Espírito Santo, com a sabedoria que vem do céu. Nos ensina, nos exorta e nós te convidamos, esteja conosco nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Então, hoje, nós vamos continuar aqui os livros poéticos ou sapienciais, ou seja, os livros de sabedoria. E vamos começar lendo Provérbios 3, dos 5 ao 8. Olha só o que diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Vamos no 8 também. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aí a gente vai para a nossa cultura. Nossa cultura, nós temos também muitos provérbios, não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. De grão em grão, a galinha enche o papo. E aí você vai observando que a gente tem muitos provérbios que são, por assim dizer, sabedoria acumulada, sintetizada, transmitida geracionalmente. São verdades populares, dizeres populares. Mas outra característica também que tem provérbios é de ser transmitido oralmente, por meio de palavras. Por isso que são expressões curtas. Mas esses provérbios que nós vamos estudar aqui, esses provérbios que nós temos diante de nós, não são como os provérbios que eu acabei de mencionar. Porque esses provérbios, eles são extraídos da sabedoria que vem do alto. Aquela sabedoria que vem da ação iluminadora, da ação esclarecedora do Espírito Santo de Deus. Por essa razão que eles estão aqui nas Escrituras. E quem escreveu o livro de Provérbios? O autor ou os autores do livro de Provérbios. Sabe-se que a maior parte foi Salomão. Também, se você for lá no capítulo 30, no versículo 1, tem referência a um homem chamado Agur, que entende-se que ele foi amigo pessoal de Salomão. No capítulo 31 também nós vamos encontrar o rei Lemuel. E muitos acreditam que esse seja um outro nome também de Salomão. Então, Salomão, ele é o principal autor de provérbios, seja por reunir esses provérbios, seja porque transmitiu ou catalogou esses provérbios e os reuniu nesses livros que temos. Vamos destacar hoje 5 aspectos desse livro. Afinal, nós estamos fazendo um panorama, não estamos fazendo um estudo. Lá na frente, nós vamos pegar alguns livros e fazer um estudo detalhado. Mas, nesse panorama, vamos ver hoje 5 aspectos do livro de Provérbios. Primeiro, Provérbios fala acerca da sabedoria. Aliás, essa é a razão do livro de Provérbios, nessa seção de livros aí chamados sapienciais ou livros de sabedoria. O valor da sabedoria é o tema central do livro, porque o pensamento-chave do livro de Provérbios é esse. Se você for, por exemplo, ao capítulo 9 de Provérbios, você vai ver
que duas senhoras convidam. Há um convite que vem de duas senhoras. Uma é a sabedoria, a outra a insensatez ou a loucura. E se você observar o capítulo 9, de 1 a 6, a sabedoria faz um convite para um banquete. Ela está convidando você para um banquete na casa dela. Vamos ver? Provérbios 9, de 1 a 6. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida, desde as alturas da cidade. Quem é simples, se volte para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Então, a gente vê aqui esse convite da sabedoria ao banquete. A sabedoria, ela é comparada no livro de Provérbios a um banquete farto, a um privilégio, a uma coisa prazerosa, uma coisa que faz bem. A sabedoria de Provérbios tem a ver com um bem viver. Por isso, Provérbios é um livro prático. Provérbios é um livro que trata da vida prática. É possível que alguém tenha, sim, um acúmulo de conhecimento, mas não seja sábio. Porque a sabedoria, ela implica em você viver bem de uma maneira prática. Alguém já disse, olha, conhecimento, por exemplo, é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não pôr tomates na salada de fruta. Então, ou seja, a sabedoria é essa aplicação prática daquele conhecimento que você adquire. Por vezes as pessoas pensam em sabedoria e elas imaginam que uma pessoa sábia seria, por assim dizer, como um filósofo em algum compartimento cristão. Seria assim viver longe desse mundo, mas não é isso. De forma nenhuma. Por exemplo, lá atrás eu tive uma funcionária. E eu gosto de contar isso porque foi algo que eu aprendi observando. Ela era caixa todas as vezes que os irmãos dela, todos moravam no mesmo bairro, todas as vezes que os irmãos dela chegavam na loja, e eram muitos irmãos e irmãs, chegava, abraçava. Ela ia lá, fazia o que tinha que fazer no mercado, passava no caixa e ia embora, abraçava. Daqui a pouco chegava outra, abraçava. Aí um dia eu perguntei, nossa, você conhece muita gente aqui, são meus irmãos. Falei, que legal, vocês se abraçam. Ela falou, a gente era muito pobre lá no interior. A gente vivia num lugar afastado, tinha carência de tudo. E nós éramos, acho que eles eram em 11, uma coisa assim. Imagina uma mulher criar 11 filhos. E ela disse que quando eles brigavam, irmãos brigam, sabe o que a mãe dela fazia? Catava os dois e eles tinham que ficar abraçados. Eles tinham que pedir desculpas e ficar abraçados. Mesmo que eles levassem ali uma correção, iam ficar abraçados chorando. Sabe o que isso fez no futuro deles? Eles se abraçavam o tempo todo. Essa mulher, ela não sabia ler, ela não sabia escrever. E no decorrer da minha vida, eu acabei conhecendo muitas mulheres diplomadas, mulheres cultas, mulheres bem resolvidas profissionalmente, mas que não souberam criar seus filhos. E uma mulher lá atrás, no meio do mato, que não sabia ler nem escrever, ela soube deixar
um legado desse para os filhos dela. Gente, todos eles quiseram morar próximos. Eles, aonde se encontravam, se abraçavam. Mas isso começou lá atrás, isso é sabedoria. Também uma outra pessoa que acabou, um senhor que eu conheci no decorrer da vida. Gente, ele não tinha um estudo elaborado. Passou anos estudando, foi para a academia, mas ele tinha uma visão de vida, que a gente sentava perto dele por prazer de aprender. E uma vez ele me falou assim: ninguém me falou de Deus lá em Minas Gerais, mas eu encontrei Deus observando a natureza. E aí eu entendi quando a Bíblia fala que a natureza, ela clama, a natureza, ela fala sobre Deus. E esse senhor, ele encontrou Deus observando a natureza. Ele falou: não, é algo muito complexo. Isso não pode ter sido gerado do nada. Isso não foi um acaso. E ele encontrou Deus ali. E ele começou a fazer reflexões sobre a vida, sobre como ele deveria, o que ele deveria fazer daquele momento que ele encontrou Deus para frente. Pessoas simples. Então, a sabedoria, ela é algo que não é como a gente pensa. Um filósofo é alguém sábio, não. A sabedoria precisa ser encontrada. A sabedoria, ela está no bem viver. Ela implica em você viver bem de uma maneira prática. E a sabedoria que se fala a Escritura é a sabedoria para nós vivermos bem neste mundo, envolvendo não apenas ambientes cristãos, com pessoas cristãs, mas vivendo nesse mundo aonde quer que nós estejamos, nos relacionamentos, no trabalho, nos lugares, que nós estejamos sabendo como nós devemos viver nesse contexto. Algumas visões do mundo, elas precisam ser compreendidas. Aliás, a expressão visão de mundo deu origem àquela expressão que a gente ouve tanto, a cosmovisão. Como que são as cosmovisões que estão diante de nós? Alguns imaginam que a cosmovisão do ímpio é aquela que eles nada vê de Deus na natureza, na história. Ou seja, o homem sem temor de Deus não vê a mão de Deus na natureza, não vê a mão de Deus na história, não vê a mão de Deus na trajetória dos seres humanos. Isso é uma cosmovisão ímpia. A cosmovisão do MSP. Vocês sabem o que é MSP? É o movimento de saúde, da saúde e prosperidade que caracteriza bastante esse evangelicalismo da mídia brasileira. É aquela cosmovisão que ela só atribui a Deus o bem que nós recebemos, sem atribuir a Deus também o mal que recebemos. Você lembra o que o Jó falou para sua mulher? A mulher de Jó, ela era uma evangélica desse movimento aí da saúde e da prosperidade. Aí Jó disse para sua mulher: nós vamos receber apenas o bem de Deus e não vamos receber o mal? Então, algumas pessoas imaginam que só podem receber o bem no sentido do que nos agrada. Mas o homem e a mulher que teme ao Senhor, vê a mão do Senhor em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor governa sobre tudo. O reino dele está sobre tudo. E nós temos que ter uma cosmovisão bíblica, ou seja, a soberania de Deus se aplica a todos, no presente, no passado e no futuro. O Senhor governa sobre
tudo, de modo que o Senhor, Ele está governando esse mundo mesmo, que os perversos, os desobedientes não se sujeitem a Ele, mesmo que não percebam isso. Mas o que isso tem a ver com a sabedoria? É que sabedoria é viver adequadamente diante de Deus, reconhecendo todos os caminhos, não só os bons, não só os agradáveis, mas reconhecer os caminhos de Deus. Você precisa ser servo de Deus nesse mundo. É viver e interagir como cristão em todas as esferas, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vizinhança, na maneira de você lidar com as coisas. Sabedoria é viver de uma forma que agrada a Deus. Então, por isso, Provérbios diz que é preciso, em primeiro lugar, o temor de Deus. Essa é a segunda verdade desse livro. Vamos lá em Provérbios 1, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E o que é uma coisa, gente, no princípio? Se a sabedoria do Senhor é o princípio. O que é uma coisa no princípio? É uma coisa no fundamento, no início. O provérbio está dizendo que no início, ou num alicerce de um viver bem, está o temor de Deus. Você se lembra lá do que o apóstolo Paulo disse quando ele escreve a Timóteo? Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Gente, a lista parece que não termina nunca. É uma lista imensa. E o apóstolo tem uma lista semelhante também lá em Romanos. Em resumo, é o seguinte: a forma com que lidamos com a lei de Deus expressa a nossa sabedoria. A sabedoria e a lei do Senhor estão relacionadas. Por isso é preciso o temor do Senhor, porque sem o temor do Senhor, a gente desconsidera a lei do Senhor. Por isso que Provérbios vai dizer que o que ganha a lei, o que guarda a lei, é filho sábio. Se for então no coração do livro, que nós lemos lá no início, lá no Provérbios 3, versículo 5, a gente vai ver lá: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, você tem duas maneiras de agir aqui. Você pode agir segundo a lei de Deus, ou você pode agir segundo o seu coração. Provérbios está dizendo: olha, não te estribes no teu próprio coração. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. E aí você vai ver muito em Provérbios, a expressão é que tem a ver ali com o bom uso da palavra, com o bom uso da língua. Esse é um tema muito recorrente também no livro de Provérbios, que faz lembrar, né, os mandamentos, para guardar o nosso lábio, para termos disciplina na forma com que falamos. Vai falar sobre testemunha falsa, vai falar do lábio mentiroso, da língua que murmura, da língua maledicente. Está falando de um dos mandamentos do Senhor. Vai falar também do 7º mandamento, vai falar de adultério, da prostituição. É um tema frequente no livro de Provérbios. E vai mostrar que o temor de Deus, quando você considera a lei do Senhor, que aquele que guarda a lei, ele é sábio. Por quê? Porque ele sabe viver.
Ele não vai fazer essas coisas. Provérbios 4:18 é um texto muito interessante. Provérbios 4:18 fala assim: mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Está falando desse caminhar do justo. Que o caminhar do justo é como a luz que nasce de manhã e vai brilhando mais e mais, até ser aquele dia pleno, aquele dia completo. E esse é o sentido do temor de Deus. Você teme a Deus, vai aplicando essa sabedoria na sua vida, e isso vai dando luz, mais e mais, para o seu viver. Isso vai te dando, te iluminando. Já ouvi várias pessoas falando, até em cima de estudos, que se você ler Provérbios, todo dia você lê um capítulo. No mês de 30 dias, você lê todo dia. No mês de 31, você lê o 30 e 31 no último dia. Em 5 anos... você vai mudar o teu entendimento. Você vai mudar a tua conduta de vida. Você vai o quê? Você vai dando luz cada vez mais ao teu viver. Ao contrário daquele que não teme ao Senhor. E diz o livro de Provérbios que está andando em trevas. Ele está sem luz, ele está sem direção. Em Provérbios vai falar também uma terceira coisa, vai falar do ensino dos pais. Uma expressão muito repetida em Provérbios é filho meu. E Provérbios 31:2, o rei diz assim: que te direi, filho meu? E que te direi, ó filho do meu ventre? E que te direi, ó filho dos meus votos? Então ele está preocupado em transmitir ao seu filho um ensino. Em Provérbios 3:12 fala: porque o Senhor repreende aquele a quem quer bem, assim como o pai ao filho a quem ama. Aqui está dizendo que o pai que quer bem ao filho, ele repreende o filho. Em Provérbios 4, do 1 ao 5, vai dizer: ouve, filho, a instrução do pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas se aparte. E aí a gente vai vendo esse ensinamento. E a gente sabe, todo mundo sabe aquele Provérbios 22:6, que é um dos mais conhecidos, que é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que significa isso? Ensina a criança no caminho que deve andar. Primeiro, sabedoria. Segundo, o temor de Deus, que está em conexão com a lei de Deus. O temor de Deus, ele deve ser ensinado desde a infância, porque por isso a importância de dar esse ensino oral, esse ensino comunicado de pais e filhos. Mas aí você fala: ai, pastora, mas olha só, eu criei meu filho na igreja. E aí hoje meu filho não está mais na igreja. E ele é adulto e ele tem família e ele não está na igreja. Eu conheço muita gente que se desvia e não volta. E aí como que eu explico isso? Porque Provérbio fala que se você ensinar no caminho que deve andar, ele não vai mais sair dele. Gente, entenda, Provérbios não são promessas. São condutas de vida. Ou seja,
Se você ensinar a criança no caminho que deve andar, provavelmente ela não se desviará dele, mas é claro que no meio do caminho encontram-se exceções. Mas a gente tem até aqueles casos, né, das pessoas que quando elas precisam, estão fora da igreja, mas quando ela precisa, ai meu Deus, está dentro da balada, quando acontece uma briga, ai meu Deus, me livra, me cobre com teu sangue. É mais ou menos isso. Vocês se lembram quando Moisés preparou o povo para tentar entrar na terra prometida? O que ele fez? Chamou os homens, chamou os pais e falou aos pais, a esses sacerdotes da sua casa, a necessidade deles ensinarem os seus filhos em casa, levantando, andando pelo caminho, né? Por isso, porque não estava falando apenas de uma transmissão de conhecimento, não é apenas ensinar o filho uma equação de segundo grau, né? Não é apenas ensinar teu filho que não pode dizer a gente fomos. Não é isso, você tem que ensinar essas coisas, né? Mas você tem que ensinar o seu filho a sabedoria. Ensinar o seu filho que ensinar esse viver temendo a Deus, esse viver prático, esse bom viver. E o temor do Senhor é muito importante. E se você vai constituir uma família, procure constituir uma família em que haja temor de Deus. Porque senão, como é que você vai ensinar o seu filho lá na sua casa? O temor de Deus e a sabedoria. É mais como é que você vai ter, não só ensinar, mas como é que você vai ter essa cosmovisão ampla do governo de Deus sobre todas as coisas. Então, um dos princípios de Provérbio é esse, é gerar uma geração ensinada no poder de Deus. E não só isso, é uma geração a ensinar a outra geração. Em quarto lugar, o princípio de Provérbios é a obediência aos pais. Ele ensina a sabedoria, temor de Deus, ensino dos pais, obediência aos pais. Provérbios 4:10 fala: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Eu falei que a sabedoria ela está ligada à lei do Senhor, né? E quem lembra aqui o mandamento? O quinto mandamento, na verdade, isso aqui é uma interpretação do quinto mandamento. No Provérbios 23:26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos agradem dos meus caminhos. Você está ouvindo seu pai? Presta atenção nesse versículo, ele está dizendo que o pai, ele deve transmitir essa sabedoria ao seu filho. Provérbios 1:8 e 9 fala: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Aqui a gente está vendo que a sabedoria de Deus, ela orna, ela embeleza, ela é algo de valor, ela é algo precioso para a vida. Por isso que o Provérbios vai dizer assim: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A lei e os mandamentos direcionados diretamente para o próximo, os mandamentos sociais, tudo isso está presente em Provérbios. A gente vê que o quinto mandamento é o primeiro: honra teu pai e tua mãe, para que vá bem na terra e para que você tenha vida longa sobre ela. João Calvino tem uma obra magna intitulada As Institutas, e ele diz o seguinte, que o quinto mandamento, ele é a base de toda a estrutura de uma sociedade estabilizada.
toda a estrutura, de toda a estabilidade social está aí. Ele vai dizer o seguinte: o respeito e a honra, a autoridade, deriva dessa relação entre pais e filhos. Ele vai dizer que a base da estrutura social está aí, na maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais. Se você é pai nesse mundo, o seu filho vai encontrar pessoas que estarão em relação com eles. Ele vai encontrar homens mais velhos, senhoras, motoristas de ônibus, professores, funcionários públicos, líderes em geral, governante. Ele vai ter que viver em sociedade. E o que o mandamento sugere é que na forma como se é lidado com os pais, está toda a estrutura. Esse é o tecido social. Se torna mais saudável a partir da maneira com que eu me relaciono com meu pai e com a minha mãe. Veja que é tudo muito simples, começa de casa, né? Começa ali. Todo o entendimento, toda a sabedoria se começa ali. Como que você lida com seu pai e com a sua mãe? O livro de Provérbios fala, começa aí. Você precisa pedir graça a Deus para lidar com seus pais. Às vezes não é fácil, mas você precisa pedir graça a Deus para aprender a lidar com eles de uma maneira que você honre ao Senhor. Quinto e último lugar, Provérbios diz que essa sabedoria, temor de Deus, ensino dos pais, obediência aos pais, vai te ensinar, vai te orientar e mais, vai se manifestar nas suas escolhas. Por isso que Provérbios é muito prático. Escolhas. Nós fazemos escolhas todo o tempo. A sua atitude é uma escolha. Você escolheu participar do ensino ao invés de estar em casa. Você escolheu, chegou aqui, escolheu aonde ia sentar, que roupa você iria usar. Você está escolhendo agora a sua atitude de ouvir a exposição do livro de Provérbios. Você escolhe o tempo todo. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direto, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então, esse mesmo ensino, ele se repete lá em Provérbios 16:25. Vai dizer a mesma coisa, é o mesmo versículo. Diz, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Escolhas. A sabedoria se manifesta nas escolhas que você faz. Uma delas é o cônjuge. Por isso que Provérbios vai falar muito sobre a esposa, sobre a mulher. Provérbios 29 fala da mulher. Provérbios 31 fala o capítulo inteiro sobre a mulher. Você quer ser uma boa esposa? É recomendável você dar uma lidinha no livro de Provérbios. Vai te ajudar a fazer uma boa escolha. Quer ser uma esposa melhor? Faça o mesmo, Faça isso. Você quer ser um bom marido? Você olha lá para você saber escolher uma boa esposa. Você quer ser uma boa esposa? Olha lá que ele vai te ensinar também a ser essa boa esposa. Escolher companhias. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo diz? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Em Provérbios você tem muita ênfase nas companhias, nos seus relacionamentos. E ser sábio exige sim um tipo de discrição. Exige um tipo de habilidade para escolher com quem você vai dividir, com quem você vai partilhar o seu caminho. Em Provérbios 1:15 diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda o teu pé das suas veredas. Provérbios fala da escolha de ambientes.
Você escolher o seu ambiente, o lugar onde você está, onde você vai, com quem você vai, em que circunstâncias você vai, a que horas você vai. Gente, isso é um tipo de coisa prática. Provérbios fala sobre o trabalho, sobre as atividades, fala da forma como você lida com o seu trabalho. Aliás, Provérbios fala bastante sobre indolência, fala sobre a preguiça, fala sobre a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que Provérbios está dizendo é que há uma diligência sábia. Há uma diligência hábil que você precisa ter, sim, essa graça para buscar o seu pão de cada dia. Finalizando aqui, no Novo Testamento, tem a sabedoria, ela tem um nome. No Novo Testamento, o nome da sabedoria é Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Você quer ter sabedoria? Você quer encontrar a sabedoria? Então, encontre Jesus Cristo. No Novo Testamento, ele é chamado de a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Ele é a profundidade da sabedoria de Deus. Eu quero que você preste atenção aqui nesse texto de Provérbios 8, 22 a 36. E ele está falando da sabedoria, mas presta atenção nesse texto. De que sabedoria que esse texto está falando? Olha só, é um texto lindo, maravilhoso, do 22 ao 36. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante mim, ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ai! Quem é essa sabedoria? Né? Ele está falando aqui da sabedoria que estava lá na eternidade com Deus, que estava no princípio do mundo. E quem a acha a vida. No Novo Testamento, essa sabedoria tem um nome. Essa sabedoria tem face, essa sabedoria tem mão, essa sabedoria se encarnou. Essa sabedoria vem em luz e ela diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa sabedoria, ela andava pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades e chamando os homens ao arrependimento e a crer no evangelho. Então, se você quer ser sábio, teme a Deus. Se você quer encontrar a sabedoria, venha a Jesus Cristo. Ele é
o princípio da sabedoria. Amém? Glória a Deus! Ai, que delícia esse livro de Provérbios, gente! Que delícia esses livros de sabedoria. Semana que vem a gente vai para um outro livro delicioso, que é Eclesiastes. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Depois para Cantares. E que o Senhor nos dê graça para nós conseguirmos terminar esses livros assim, com uma sabedoria mesmo que vem do céu para as nossas vidas. Eu desejo a vocês um culto maravilhoso, um ótimo culto de ceia do Senhor, que o Senhor fale com vocês poderosamente nesse tempo. Amém?